Boa tarde a todos. Meu nome é Lúcia, sou advogada da FRAC. Já peço desculpas antecipadamente pela minha voz de gralha, ela é assim mesmo, tá, gente? Vocês vão aguentar um pouquinho aí, mas eu prometo que vai ter coisa legal para mostrar. E, bom, peço até desculpas se não tiver alguma coisa que alguém queria que tivesse, mas pode me procurar lá na FRAC que eu vou responder com o maior prazer. Eu queria primeiro falar que muita gente me procurou ali fora, primeiro para falar como que foi fazer um mapa, né? Foi uma aventura fazer um mapa. É sempre uma aventura quando você está querendo falar com o fisco e entender um pouquinho como funciona em cada estado. Mas sentindo essa necessidade que a gente teve, foi que surgiu o objetivo de fazer uma cartilha da FRAC. Essa cartilha tem como um dos valores dela orientar o associado, orientar não só o desenvolvedor, o fabricante, aqueles que estão dentro do ecossistema de automação comercial, mas também até o próprio varejista, o fisco também. Então, assim, é um momento de reflexão e de tentar organizar como que está esse país que está um pouquinho complicado de entender, né? Eu vou apresentar um pouquinho dos objetivos, como se dá a introdução de novas tecnologias com harmonia, que é o que nós prezamos na FRAC, e lutamos para que todos enxerguem dessa forma, porque existe um resultado muito positivo com relação a isso. As questões abertas sobre as novas tecnologias, ou seja, vocês ouviram várias questões, há várias apresentações das tecnologias, SAT, NFC, SF, enfim, mas existem questões em aberto, sim. Devido à maneira que o fisco talvez tenha implantado aquela forma de tecnologia, talvez. Mas existem ainda muitos pontos em aberto que precisam ser solucionados. A gente não tem a resposta de tudo, mas a gente busca isso. E assim que a gente busca isso, a gente busca orientar vocês. No final, eu vou fazer uma apresentação rápida sobre de olho nos prazos da NFC, que eu acredito que seja também uma curiosidade e também todo mundo quer saber melhor. E é difícil ler uma legislação hoje estadual e entender, e não tem uma tabela ali para entender tão fácil. A não ser alguns estados que colocam numa tabelinha assim, mas é difícil você captar essas informações. Bom, os objetivos para fazer essa cartilha veio tecnicamente, da competência do fisco estadual legislar da maneira diferente. Cada fisco legisla de uma maneira diferente. Por quê? Porque existe uma palavra um pouco complicada, mas é por causa da discricionariedade. Cada fisco tem a conveniência e oportunidade para legislar da maneira que ele identificar regionalmente. É por isso que existe um Estado, na verdade. Ele só existe para legislar e ter autonomia para identificar quais são as principais necessidades daquela região. E, devido a isso, ele também tem as necessidades dele, para suprir as necessidades da região, que é arrecadar. Ele precisa arrecadar para tentar implantar aquilo naquele estado, transformar um estado bom. Enfim, a parte se isso acontece ou não, mas acontece que a legislação é confusa porque varia de cada estado. E o objetivo da FRAC é justamente identificar e tornar isso um pouco mais fácil de entender. Bom, então organizamos o modelo atual e também a identificação de tendências. A FRAC, como uma entidade, uma associação, ela sim, ela tem uma maneira, um diálogo um pouco mais aberto com o fisco. O fisco se sente um pouco mais confortável em dizer para a FRAC o que ele pensa. Não é culpa dele, mas é difícil quando o fisco tem que seguir o princípio de uma legalidade, ou seja, está dentro da lei, virar para o setor privado, para determinada empresa e falar, eu passei uma informação para aquela empresa, a outra não tem. Ele quer evitar isso. Então, ele prefere uma entidade que fala, eu vou falar para todo mundo. Se você me passar essa informação, eu vou lá e falo para todo mundo. É esse o objetivo principal também de uma entidade. Além de representar vocês, pegar essas informações e transformar para todo mundo. Falar, eu posso conversar com o fisco e falar para vocês o que o fisco quer dizer. Então, diante disso, eu, por um trabalho intensivo, consegui falar com alguns fiscos, identificar, montar um mapa de tendências. Existe muito naqueles mapas de tendências que vocês viram, estado que não legislou sobre NFC, e vocês vão ver que no mapa tem NFC. Porque é uma tendência naquele estado e ele já falou que vai ser. Também quero explicar que no mapa tem NFC com 0909. Por quê? Porque o fisco daquele estado me disse, Lúcia, eu vou implantar NFC aqui no futuro, mas vai demorar
um bom tempo ainda para essa tecnologia sozinha se estruturar nesse estado. E nesse momento eu vou precisar que ela atue com uma tecnologia já atual, que é o SF0909, é uma tecnologia que vai entrar, já está um pouco mais estruturada aqui, não que as outras não, mas vai ter um período que vai poder ser usado junto, em concomitância. Bom, diante disso, nós da FRAC identificamos e colocamos 4 etapas para que o fisco, não só o fisco, mas toda a sociedade analise como se dá uma nova tecnologia. A primeira etapa, a gente entende que para uma tecnologia surgir, antes mesmo dela ser implementada no mercado, ela precisa passar por um processo de testes em laboratório. Ela precisa que tenha usuários voluntários que vão lá e utilizem aquela tecnologia, mas especialmente considerar o pequeno, médio e grande varejista. Por quê? Porque um grande varejista não vai atuar que nem o pequeno varejista. Não vai. E é aí que vai ser identificados os problemas. Então, é importantíssima essa fase para que tenha esses testes laboratoriais, esse processo de verificação dos primeiros erros que possam vir a surgir e serem consertados, essa maturação. E nesse estágio atual se encontra o SAT fiscal e NFC em alguns lugares. Tá? O SAT no estado de São Paulo e NFC em alguns lugares já está sendo implantada, mas em outros ele está em processo ainda de testes. Como segunda etapa, nós entendemos que deve se analisar uma utilização voluntária da tecnologia. Ou seja, após o teste em laboratório, o fisco vai lá e fala, olha, pode usar. Pode usar essa tecnologia, quem se sente apto a usar essa tecnologia pode usar. O que vai motivar o varejista a usar essa tecnologia? Talvez benefícios fiscais para aquisição da nova tecnologia, redução de custos, se essa tecnologia possa vir a reduzir algum custo, melhorias operacionais. Isso vai levar com que o próprio contribuinte vá e queira usar essa tecnologia. Mas vai ser um momento ainda, uma etapa inicial. Para pular na terceira etapa, nós identificamos que, com esse aumento de oferta das soluções, aí sim a gente vai ter uma segurança maior. A gente vai poder avaliar os riscos que aquela tecnologia pode surgir e consertar os riscos. O desenvolvedor de software, o fabricante de hardware, ele também vai ajudar nesse processo. É nesse processo de maturação que já vai estar extremamente maduro para poder partir para a quarta etapa, que aí o fisco pode definir a utilização obrigatória ou uma tecnologia alternativa. Obrigatória por quê? O fisco pode ir lá e falar, não, agora eu só quero essa tecnologia aqui rodando no meu estado. Ou ele pode falar, não, eu entendo que essa tecnologia está madura, mas a outra também supre as informações que eu quero ter e deixar as duas. Ou obrigar um nicho daquele mercado, enfim. Mas ele deixou o varejista com um tempo suficientemente bom, deixou o desenvolvedor de software, o fabricante de hardware, todos os integrantes desse ecossistema suficientemente seguros para demandar e vender e ofertar aquela tecnologia. Então, nós defendemos as 4 etapas que o fisco e toda a sociedade deveria observar quando da implantação de uma nova tecnologia. Esse é um dos objetivos da nossa cartilha. Nossa cartilha realmente é para informar e alertar até mesmo como se faz essa transição. Em seguida, eu vou passar aqui algumas questões em aberto aí que possam vir a surgir. Como vai funcionar a guarda das notas emitidas no caso dessas novas tecnologias, tá? Isso contém na cartilha. Eu quero alertar que a cartilha tem várias questões em aberto. Eu identifiquei algumas para a temática do evento e coloquei aqui. A NFC, eu ressalto para todos. O varejista deve procurar soluções que implementem a NFC com serviço de guarda e backup robusto. Tá? O armazenamento das informações depende de um armazenamento e guarda robusto. É importante. Eu digo como a minha profissão. Tá? Como advogada, eu oriento que o contribuinte, ao implantar essa tecnologia, pense nesse sentido, da guarda das informações. As soluções atuais, que ultimamente são utilizadas, você já sabe, ele já tem essa noção de como guardar. As novas, existe ainda um campo em aberto para você estudar. Com relação a meios de pagamento, existe aí
a um consenso, um dissenso, enfim. Muitas pessoas falam, como vai funcionar o TEF junto com a NFC? Enfim, o que eu vou fazer? É complicado sim, não existe consenso, e eu vou falar o porquê não existe consenso. Porque não tem lei. Não tem lei que disciplina como vai funcionar o TEF junto com a NFC. Tem gente que fala, não vai ter. Mas tá, e se tiver? E se o Estado entender, não, eu não tirei o TEF. Sempre foi obrigatório aqui no meu Estado. E aí, eu vou ter que cumprir. Como que eu vou fazer isso? É uma questão que carece de legislação. E é justamente por isso que a gente defende as 4 etapas. Talvez a questão do TEF fosse uma questão que deveria ser discutida no piloto. Uma questão que deveria ser discutida na primeira e segunda etapa. Não na terceira e na quarta. Então, assim, tem que ficar de olho. E assim que realmente tiver uma questão mais pontual e concreta a respeito do TEF, que inclusive vai demandar muito serviço da FRAC, na nossa próxima reunião de software, só para constar, a gente vai falar muito sobre TEF, tá? E aí a gente vai trabalhar e orientar e informar a todos quanto relação a isso. É extenso, mas não é tão assustador esse slide, gente. O associado pergunta muito para mim, os associados, como que vai funcionar o SAT e NFC em São Paulo? Eu posso usar os dois? Primeiro, para esclarecer, é o seguinte. Existe previsão legal dos dois em São Paulo, SAT e NFC. Para constar, eu coloquei o artigo 28 aqui, que é da portaria CAT 147 de São Paulo, que prevê a utilização do SAT e fala que o cupom fiscal eletrônico aquele contribuinte poderá optar em emitir a nota fiscal do consumidor eletrônica. Aí você me pergunta, então eu posso usar NFC em São Paulo? Não. Por quê? Porque não tem regulamentação. O fisco está preparado para receber NFC em São Paulo? Ele diz que não. Então, assim, tem previsão legal? Tem previsão legal. Tem regulamentação? Não. Então, por hora, a tecnologia que pode ser utilizada, como o Garbellini bem disse, o SAT pode ser usado agora. Se tiver oferta, ele pode ser usado agora. A NFC pode? Não. Não pode. Depende de regulamentação. Mas quando ela puder ser usada, ela vai ser uma faculdade, sim. Lembrando que a contingência, quando ela puder ser utilizada, quando ela for regulamentada, a contingência da NFC, uma delas é o cupom fiscal eletrônico, o SAT. Então, o SAT também vai funcionar como uma das formas de contingência da NFC. Bom, também é bom se lembrar, isso é uma tendência, isso é uma informação da Secretaria da Fazenda. Ressalto que não é informal, isso não veio por meio de ofício, isso não vincula a Secretaria da Fazenda, mas é importante constar que a Cefaz de São Paulo disse que quando ela adotar a NFC, esta vai ser online. Ou seja, significa que o varejo vai ter que analisar muito bem se ele pode depender de uma queda de energia e aí acabar não podendo utilizar essa tecnologia. Então, de repente, o SAT, você vai ter que estudar como funciona a sua forma de mercado. É muito importante fazer isso num planejamento. Bom, NFC e SAT demandam algum tipo de serviço? Sim, demandam, assim como tudo demanda serviço hoje em dia, né? E a NFC não tem hardware, a NFC mas ela exige um tablet, pelo menos, para ela funcionar. Não exige hardware? Ela vai funcionar na minha cabeça? Não, ela vai ter que ser emitida por alguma coisa. Então, assim, custos, todos têm. Todos têm custos. É a forma que você vai avaliar o que tem melhor custo ou não para você. O que eu quero ter na minha loja ou não. Mas, assim, todas as tecnologias demandam hardware? Demandam um hardware. Ela não vai funcionar no mundo. Ela precisa de um hardware para você ver ela. E atualizações. Ou seja, eu vou ter que contratar serviço, sim. E os custos variam de acordo com a prestadora de serviço que você contrata para isso. Mas saiba, toda tecnologia tem custo, sim. Afinal, ninguém estaria aqui ganhando dinheiro por causa disso, ninguém seria fabricante ou desenvolvedor. Tá? No caso de SAT também, eu explico aqui, né? Esse slide vai estar disponível depois para vocês, essa apresentação. Enfim, eu me adentro um pouquinho, mas eu vou passar um pouquinho mais rápido para não encher o saco de vocês. Bom, como fica o PAF com o ECF, SAT e NFC? Essa é para o desenvolvedor de software. É assustador, sim, mas o que acontece?
O PAF já foi sinalizado em alguns estados que vão adotar NFC, que vão adotar um PAF. Um PAF para NFC. Para ver que eu não estou mentindo, existe o artigo 1º, parágrafo 9º do Rio Grande do Norte, que diz: o Programa Aplicativo Fiscal Emissor da NFC, PAF, NFC, deverá ser submetido à análise funcional, comissão de laudo prévio, habilitando o aplicativo e autorizando sua utilização. É difícil, mas é assim. É muito cedo, é muito imaturo, talvez. É uma opinião que cada um pode pensar. Mas assim, o ECF, logo que ele veio, ele não tinha PAF. Não tinha PAF junto com o ECF. O fisco estava focado em registrar informação. Depois de um tempo, o fisco começou a pensar, não, agora eu tenho que me voltar aos desenvolvedores de aplicativos. E aí surgiu o PAF. Com a NFC, hoje, grande parte dos fiscos estão preocupados no registro da informação. Enfim, não estavam preocupados com o desenvolvedor de aplicativo. Era o que a gente pensava, mas já tem estados sinalizando que pode sim ter um PAF NFC. Esse é o primeiro que sinalizou escrevendo. Né? Mas assim, nada impede que, como vocês sabem, né, um vai e puxa todos os outros, né? Então, a gente tem que estar ligado nisso. Bom, aqui agora eu entro de olho nos prazos, eu já informo. Esse material vai estar na cartilha da AFRAC para orientar. A cartilha sempre vai ser atualizada, porque, como o Valentim disse no começo, é algo vivo, sempre muda. Então, a gente sempre vai atualizar essa cartilha. Esses prazos podem mudar? Podem, mas eles são estabelecidos em lei, né? Então, teoricamente, a gente tem que seguir isso, e tem alguns que já começaram. Mas, só para passar rapidamente, Mato Grosso começou no 1/10/2013. Mas, o que aconteceu? Eles alteraram um pouco a legislação e permitiram até 30/6/2014 o uso alternativo concomitante com ECF para os novos contribuintes. Tá? O que eu chamo a atenção nessa legislação? Que se o contribuinte tiver necessidade de utilizar o ECF por um período maior de tempo, ele tem que fazer um requerimento para a Cefaz, solicitando isso, e esse requerimento só pode ser feito até 30/6/2014. Então, é bom prestar atenção nesse requerimento. Se ele sentir que ele precisa de ECF, ou se ele identificar que ele precisa de um tempo maior para se adaptar, por favor, observar o prazo. Talvez o fisco mude? Talvez o fisco mude. Porque, como eu disse, talvez as 4 etapas, de uma certa forma, não foram tão bem observadas. Então, pode ser que ele mude, sim, essa visão. No Mato Grosso, então, eu falei, a obrigatoriedade 1º de agosto, tem o credenciamento voluntário já, né? Agora, é importante também frisar que, em 1º de novembro de 2014, não vai ser mais permitida a utilização do equipamento ECF no Estado. Apesar dele pedir o requerimento, fazer o requerimento até 30/6, dia 1º de novembro, ele já não tem mais essa possibilidade. Ressalto, o fisco olha o que acontece também naquele momento. Então, se chegar naquele prazo ele verificar que talvez não esteja ainda rodando do jeito que ele queria, ele pode aumentar esse prazo. Nada impede que ele faça isso. Agora, no Amazonas. No Amazonas, o credenciamento voluntário foi 1/7/2013 e os prazos de obrigatoriedade são estes. Inclusive, o 1/3/2014, o Amazonas teve uma novidade na legislação, ele alterou a legislação dela, dizendo que o novo contribuinte teria que ser obrigado a NFC, só que agora ele restringiu só para a capital. Tá? Agora, ele vai abranger para todos os contribuintes em 1/1/2015. Aí, inclusive, estão no interior. O que ele fala nesse caso? O Amazonas, ele diz que pode usar concomitantemente o ECF, mas ele prevê um prazo máximo de 1 ano. Tá? O uso concomitante do ECF. Vocês vão ver uma diferença e a legislação nesse estado. O Acre legislou e copiou e colou. Tá? Prevê algumas outras, uma regrinha um pouco mais diferente com relação aos prazos, e falou do uso concomitante do ECF, só que aí o Acre deu 2 anos e não 1. Tá? Então, é importante verificar isso daí.
E, basicamente, para todos os contribuintes, resumidamente, vai 1/4/2015, prazo maior. No Rio Grande do Sul, nós verificamos que talvez seja um estado que mais se adentrou nas 4 etapas da tabela, do que a gente passou aqui. Por quê? Porque ele estabeleceu prazos grandes de possibilidade de maturação da tecnologia nesse estado. Tá? Você pode ver que também tem uso concomitante com ECF, enfim, mas já se inicia pro atacarejo em 1/9/2014. O último contribuinte com faturamento em 1/1/2017. Ou seja, vai ter um bom tempo aí para a NFC conseguir tomar aí uma frente um pouco maior. Bom, ele pode usar o ECF pelo prazo de 2 anos também, a contar do início da obrigatoriedade que ele teve, ou seja, vamos supor que ele teve obrigatoriedade em 1/1/2017, 17, 18, 19. É o prazo que ele tem. O fisco também deu uma sugestão ali, que pode ser muito interessante para as pessoas, que o contribuinte sujeito à obrigatoriedade poderá converter equipamentos ECF para viabilizar a sua utilização para a impressão do DANF NFC. É uma ideia. Né? E, por fim, acabou. Eu espero que vocês tenham gostado do evento. Agora nós vamos abrir para perguntas e respostas. Mais uma vez eu ressalto que a cartilha vai estar depois disponível para todo mundo. Se alguém tiver alguma dúvida depois, pode me procurar, pode mandar um e-mail para mim. E eu vou ter o prazer de tirar essas dúvidas com vocês ou aprender com vocês, dependendo da situação.